Jean-Jacques Rousseau pensa nele. Um nome que aparece, muitas vezes, ligado a ideias que parecem até subversivas para a época dele. E não é por menos. Rousseau não veio só para falar bonito, ele mexeu com o jeitão de pensar de toda uma época. Imagina o século XVIII, onde o absolutismo ainda dominava, e de repente surge alguém questionando não só a política, mas a própria natureza do ser humano, da sociedade, da liberdade. Rousseau chega dizendo que a gente não nasce mal, que a sociedade é que corrompe. Isso vira cabeça para muita gente. Ele não fica só no campo da filosofia abstrata, não. Suas ideias de contrato social, de vontade geral, acabaram influenciando revoluções importantes. A francesa, a americana, pensou? E até hoje a gente sente esse impacto. Rousseau forçou a gente a pensar: de onde vem a autoridade? O que é liberdade de verdade? É impressionante como um pensamento pode virar crise, depois, mudança. Então, quando a gente fala em revolução no pensamento ocidental, Rousseau está lá, mandando ver, empurrando com força para um mundo que pensa diferente sobre política, moral e educação. Não é só a filosofia uma transformação cultural que chega até as nossas discussões atuais. Ele provoca, incomoda, questiona. É esse o tamanho da sua contribuição, um convite permanente para a gente repensar tudo. Rousseau nasceu em 1712, em Genebra, uma cidade que, já naquela época, era um ponto de encontro entre diferentes correntes de pensamento. O século XVIII, o tal iluminismo, colocava a razão no centro do debate. Mas as ideias dele eram um passo diferente. Não foi simples. Rousseau não quis só seguir a moda filosófica da razão abstrata. Ele perguntou, de novo, coisas básicas sobre o homem e a organização social. Por isso, suas ideias não foram bem recebidas por todo mundo. Pense bem, ele chegava a dizer que a civilização corrompe o homem natural. Isso vai contra aquele otimismo irrestrito da razão que dominava seus contemporâneos. Além disso, ele falava sobre liberdade, igualdade, mas também sobre como a sociedade deve ser organizada para preservar esses valores. E não foi só na teoria. A vida dele refletiu essa tensão. Passou por exílios, fugas, resistência das autoridades e das elites. Suas obras eram perigosas para quem mantinha o status quo. Por isso, ficou entre herói e alvo, adorado por alguns, odiado por outros. No fim das contas, Rousseau nos mostra como o pensamento crítico pode incomodar e mesmo mudar o rumo das coisas, mesmo vivendo em tempos difíceis e cheios de incertezas. É curioso pensar como Rousseau mudou o jeito de entender a política e a sociedade. Ele chegou com essa ideia do contrato social, que parecia simples, mas carregava um peso enorme. O governo só é legítimo se tiver a autorização de quem governa. Não é só poder imposto, sabe? É um acordo, uma troca. Isso a gente vê até hoje em democracias modernas, onde votar e participar são a base da validade do governo. E tem mais essa imagem do bom selvagem. Rousseau acreditava que, no fundo, o ser humano nasce bom, puro, e que é a civilização, com suas regras e convenções, que nos corrompe. Essa visão meio romântica abriu espaço para debates sobre como a cultura e a sociedade impactam nossa moral. O que ele propunha era uma volta às raízes, um olhar mais generoso sobre a natureza humana. Na educação, com Emílio, ele discutiu algo que ressoa até agora, a educação natural. Em vez de empurrar conteúdo de forma autoritária, sugeriu que a criança deve crescer de forma livre, respeitando seu ritmo e curiosidade. Isso influenciou diretamente métodos pedagógicos modernos, que buscam desenvolver o potencial do aluno sem sufocá-lo. Então, Rousseau não foi só um pensador distante. Ele lançou bases que mexem com política, ética e educação, áreas que a gente vê no nosso dia a dia. Pensar nisso é perceber como ideias podem atravessar séculos e moldar o jeito que vivemos juntos. É curioso pensar como as ideias de Rousseau, que hoje a gente vê quase como fundamentais, foram tão perturbadoras na época dele. Ele falava de educação, sim, mas não só aquela de ensinar fatos e números. Queria um aprendizado que partisse do sentimento, do que a gente sente e experimenta no mundo. E, claro,
Isso causou uma baita confusão numa sociedade que estava se agarrando à razão. O iluminismo, aquele movimento que colocou a ciência no pedestal, valorizava a razão como a luz que ia guiar a humanidade. Rousseau, por outro lado, sugeria que a emoção, o sentimento, o coração, tinham um lugar crucial. E isso, na visão de muitos de seus contemporâneos, parecia até perigoso. Um desafio direto à supremacia da razão. Ele também falava de igualdade, da ideia radical de que todos deveriam participar da vida social em pé de igualdade. Isso mexia com as estruturas antigas, monarquias, privilégios, hierarquias. Claro que isso incomodou quem estava no poder. Não foi à toa que ele virou alvo de censura, teve obras queimadas, e foi até obrigado a se esconder. Mas talvez o mais interessante seja pensar que essa tensão entre razão e sentimento, ciência e igualdade, não se resolveu. Continua viva. E Rousseau, no fundo, foi aquele que nos lembrou que a educação, a sociedade, a política, não podem ser só um jogo de números ou regras frias. Tem que haver espaço para o lado humano, para o sentir. E, hoje, a gente ainda debate isso. Como equilibrar conhecimento técnico com empatia? Como construir uma sociedade justa e, ao mesmo tempo, racional? Isso mostra que o choque que Rousseau provocou ainda é uma provocação que nos move. E talvez seja justamente esse incômodo que faz suas ideias continuarem relevantes. É impressionante como o pensamento de Rousseau ainda pulsa na nossa vida cotidiana. Ele não é só um nome de livro antigo, ou um filósofo distante. Suas ideias formaram alicerces que suportam muita coisa que consideramos fundamental hoje. Pense na Revolução Francesa, por exemplo. Aquela luta feroz por igualdade e liberdade teve em Rousseau um dos seus grandes inspiradores. Ele falou sobre a vontade geral, uma ideia que ressoa até em nossas democracias modernas, mesmo que às vezes a gente veja isso um pouco deturpado. Essa noção de que o poder legítimo nasce do povo, e não de reis por direito divino, foi revolucionária para a época. Mas não para por aí. Rousseau também mexeu fundo na maneira como pensamos a educação. Ele acreditava que o ser humano nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Isso mudou o foco do ensino, que deixava de ser só a transmissão mecânica de conhecimentos, para se tornar algo que respeita o desenvolvimento natural da criança. E essas ideias continuam vivas em debates sobre direitos humanos. A noção de liberdade não é só ausência de opressão, mas um estado ativo de participação e cidadania. Hoje, quando discutimos o papel do cidadão e os limites da intervenção estatal, estamos, de certa forma, dialogando com Rousseau. É como se todo o legado dele estivesse ali, meio invisível, guiando nossos passos em busca de uma sociedade mais justa e consciente. Talvez seja esse o impacto profundo do pensamento dele, ainda nos provocar, desafiar, lembrar que a liberdade tem preço e exige responsabilidade. Rousseau nos provoca uma pergunta que parece simples, mas que carrega uma complexidade enorme. Será que, se deixássemos a razão de lado por um instante e nos guiássemos pelo que sentimos no fundo do peito, encontraríamos uma vida mais plena? Ele nos convida a imaginar uma sociedade onde o coração ditasse as regras, e não as normas rígidas que criamos ao longo do tempo. Mas aí a gente precisa pensar, por que mesmo essas convenções surgiram? Elas não foram inventadas do nada. Vieram da necessidade de organizar a vida em grupo, de evitar conflitos, de garantir alguma segurança. Só que, ao fazer isso, talvez tenha sido preciso engolir algumas verdades internas, sufocar certas emoções que seriam, do ponto de vista do instinto, legítimas e naturais. É um dilema antigo. Rousseau aponta que a civilização, com sua busca pelo progresso e controle, pode fechar o coração da gente. Mas, do outro lado, os instintos sozinhos podem ser imprevisíveis, até perigosos em alguns momentos. A questão é quão longe queremos ir nessa entrega aos sentimentos. Será que a liberdade plena está em seguir o que a gente sente, ou um equilíbrio entre o que desejamos e o que a convivência exige? Historicamente, vemos exemplos mistos. Em sociedades ditas mais naturais, a felicidade pode ser intensa, mais passageira. Nas modernas, a segurança é maior, mas a ansiedade também. Rousseau nos força a olhar para além da superfície,
a questionar esse preço que pagamos pela civilização. No fundo, talvez o convite dele seja esse: repensar como equilibrar nossas máquinas racionais com a voz do coração. Porque, se a gente não conseguir ouvir o que pulsa aqui dentro, acabamos presos, quer seja pelas regras externas ou pelas próprias angústias internas. Será que não é isso, afinal, a verdadeira liberdade? Questionar é um ato de resistência. Junte-se, deixe um like. Consciência se constrói em conjunto. Resistência urbana.